já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Camponeses têm o direito de resistir. Enquanto os juristas discutem e discursam, os lavradores conversam. Várias linguagens tentam se encaixar uma na outra. Palavras eruditas boiam no ar, ao lado do sotaque nordestino ou goiano. Ingenuidade e surpresa diante de termos que a plateia não está acostumada se misturam à alegria da descoberta, ao desejo de não só saber mais, como também de poder aprimorar a prática a partir da descoberta intelectual. Um grupo de homens está sentado num banco debaixo da mangueira. Eles olham preocupados, têm disposição, mas não sabem ainda se podem falar claro. Seus olhares são flechas que atravessam a noite. Seus gestos comedidos escondem um confiar desconfiado que pode ser sua arma para se colocar contra as barras pesadas dessa vida. O velho parece mais afoito e declara para quem quiser ouvir: medo a gente não tem. Tem de ter apenas um pouco de cuidado e não pode calar a boca. A questão é: o lavrador atingido ou ameaçado tem o direito de recorrer à força para se defender? Vale a lei do olho por olho, dente por dente, ou melhor, botar o galho dentro, entregar-se ao medo? Raimundo Dias da Silva, de Casa Nova, não parece especialmente assustado, embora tenha sido ameaçado de morte. Está decidido a encontrar o tom certo entre a bravata e o disfarce caboclo. O cara que me ameaçou é um covarde, só mata de carro, por isso não posso ir muito longe. Eu fico andando só na sede do município. Dionísio Manuel dos Santos, de Senhor do Bonfim, se enfurece e declara: se me jurarem, eu mato antes que acabem comigo. Eu quero mais é amizade. Só quem pode matar a gente é Jesus. Mas também não estou disposto a morrer sem dar um troco. Já o senhor Raimundo da Silva discorda: um erro não conserta outro. Se nós não gostamos de conviver com a violência, como é que vamos usar ela? Tenha que batalhar para acabar com ela. Dionísio parece concordar, mas arremata: eu também acho, mas vou arranjar um jeitinho de ficar vivo, nem que para isso seja preciso matar. Intenções do tribunal. Mas Miguel Presberger ainda não acabou. É preciso que ele explique a diferença do Tribunal dos Crimes do Latifúndio para os tribunais criminais oficiais. Evidentemente, não pretendemos e nem poderíamos pretender montar um tribunal farsa, um órgão paralelo ao da justiça oficial, que julgasse os crimes, condenasse os autores e que, na verdade, não tivesse o poder de fazer executar a sentença. Preferimos, depois de algumas discussões, uma outra forma de atuação que pensamos ser politicamente mais eficaz. Essa forma é estudar cada caso concreto. O processo é xerocopiado de capa a capa na comarca onde está. Com o estudo aprofundado desse processo, podemos verificar onde houve a omissão, a corrupção, a conivência dos diversos poderes públicos que transitaram por dentro daquele processo, seja o judiciário, seja o Ministério Público, que é um órgão do executivo, sejam os órgãos da polícia e seja lá quem for. Miguel aponta procedimentos comuns na maioria dos casos de violência no campo verificados no Brasil. Existe uma tônica comum nesses milhares de casos independente do estado, onde foi perpetrado o assassinato. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul é absolutamente idêntica à atuação dos órgãos envolvidos, que deveriam apurar, julgar e punir os criminosos. Então, essa é a finalidade desse tribunal. Em cima de cada caso concreto, em cima da própria lei brasileira,
apontar onde os poderes se omitiram ou quando se omitiram, ou não, de que forma foram coniventes. O advogado falou ainda no papel da imprensa e na reação dos jornais diante de um fato como o tribunal. Segundo ele, na primeira sessão, que se realizou em Brasília, houve certa mobilização dos jornais diante do tribunal. Mas nessa segunda, com todo o esforço que os companheiros jornalistas fizeram de colocar matérias nas redações, o assunto quase morreu. Tivemos pouca cobertura. Enquanto isso, a UDR ganha espaços cada vez maiores nos jornais. Na medida em que o assassinato de camponeses, padres e freiras se perde nas redações dos jornais, o Ronaldo Caiado, da UDR, e as entidades mais reacionárias que estão fazendo milícias armadas com armamento, às vezes, mais sofisticados do que os usados pela própria polícia, ganham muito espaço. Então, o referencial jornalístico para a reforma agrária hoje é o de opinião de Caiado e não a opinião dos trabalhadores rurais. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei